Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o professor Bruno Werneck e agora você está prestes a assistir um dos cortes de um dos diversos conteúdos que nós produzimos aqui diariamente para te ajudar a fazer parte dos 2% que passam em medicina na universidade pública ou do 1% que passa no ITA. Um grande abraço e bom vídeo para você. Bom dia, tudo bem com vocês? Gente, vamos começar, ó. Esses dias a gente vai fazer a nossa mentoria um pouquinho diferente, né? A gente está fazendo diferente. Eu estou focando nas dúvidas que vocês têm, nas perguntas que vocês têm. Então, quem tiver com algum problema, tiver alguma pergunta para fazer, é só levantar a mão. Vamos lá. Quem vai querer fazer? Ah, o Alan tá aí. Adria, né? Desculpa. Bom dia, professor, tudo bem? Na verdade, professor, tem duas dúvidas, mas eu acho que essas dúvidas você vai tirar de letra, você respondeu para muita gente. A primeira é mais relacionada aos estudos mesmo. Eu quero fazer o Enem. Tem certas matérias lá na plataforma, porque a plataforma não prepara só para o Enem. Aí, tem algumas matérias lá, sobretudo em história, geografia, assim, nas áreas de humanos, a gente vê que não cai no Enem, sabe? Tipo, não é recorrente. Não cai no Enem. Qual seria o mais prudente de fazer nessas matérias? Seria estudá-las assim como as outras ou, sei lá, dedicar alguma atenção diferenciada para elas? Eu não sei se você viu lá na plataforma, quando você entra numa disciplina, na parte dos módulos, tem um filtro lá em cima. Tem um filtro aqui, tá vendo minha tela? Pode colocar todos, você pode colocar Enem, vai aparecer só as matérias que caem no Enem, tá vendo? Se você quiser estudar só o Enem, é só você pegar os filtros, marcar Enem, e aí você estuda só os do Enem. E quando aparece, por exemplo, né, relacionado a essa dúvida ainda, alguma matéria que seja mais importante que outras, por exemplo, qual que seria o tratamento adequado para elas? Porque revisão a gente já faz naturalmente, né? Com a lista de exercício e depois com a mentoria, enfim. Então, tanto preocupado com revisão, mas qual que seria o tratamento ideal para essas matérias? Assim? Cara, o ideal é você estudar igual ela aparece na plataforma. Deixa eu te explicar uma coisa aqui que eu acho que vai ajudar todo mundo. Passar no vestibular não tem nada a ver com inteligência, não tem nada a ver com saber a matéria. Inteligência definitivamente não é necessário para passar no vestibular, é algo totalmente irrelevante. Assim. Depois que você entrar na faculdade, você vai ver isso. E saber a matéria não é um fim, é um meio. O que vai fazer diferença para passar no vestibular é você fazer o que for preciso. Agora eu vou falar por experiência própria, eu sei que às vezes a gente tem uma ideia, né, um pouco mais romântica sobre as coisas, mas na prática, cara, você precisa fazer o que é preciso e sem pensar muito, entendeu? Então, o que a gente fez? A gente colocou as matérias na ordem que vocês têm que estudar. E aí você tem que estudar a matéria naquela ordem do jeito que está ali, entendeu? Quem vai passar não é a pessoa que estuda com mais eficiência, que acha a matéria que vai cair, que estuda na medida certa, aquela matéria que cai mais. Não é essa pessoa que passa. É a pessoa que estuda o que tem que estudar, sem refletir muito. Refletir demais é tipo você querer achar a saída do labirinto com o GPS na mão, com o mapa do labirinto na mão, sem olhar o que é o labirinto, sem entrar no labirinto, entendeu? É ficar de fora assim esperando. Então, o mais importante é você criar ritmo de estudo. Se você criar ritmo de estudo, que é estudar ali 4, 6, 2 horas por dia de cada matéria, lógico, filosofia e inglês pode ser 1 hora só. O mais importante é você criar esse ritmo de estudo e ir fechando as coisas da plataforma. Ah, Bruno, eu quero fazer o Enem. Beleza, vai lá e bota o filtro do Enem e vai, entendeu? Não precisa preocupar assim, e essa matéria que cai mais, cai menos. Isso você vai resolver no simulado. Tudo foi pensado aqui para vocês não terem que pensar em formas de estudar, entendeu? Para vocês poderem pensar única e exclusivamente no ato de estudar. Vou te dar um exemplo aqui de uma área que não tem nada a ver, mas que é uma área que reflete bem a vida, que é a área do futebol. O Neymar, muito provavelmente, a única coisa que ele carrega é o celular dele, para ele ficar tirando selfie. E mesmo assim, tem outras pessoas que ficam tirando fotos dele. Ele não carrega carteira, ele não carrega mala, ele não monta a mala dele, ele não faz nada para ele focar em uma única coisa, que é jogar futebol, entendeu? E mesmo assim, ele desfoca de vez em quando. É isso que vocês têm que ter em mente, assim. Estuda
a matéria que está ali, na ordem que está ali. Ah, Bruno, isso é igual ao cursinho presencial. Não, não é igual ao cursinho presencial. O cursinho presencial, ele não te dá a flexibilidade de seguir na velocidade que é melhor para você. O cursinho presencial não vai te dar essa flexibilidade nunca. Por quê? Porque tem um ritmo de aula, tem um monte de coisa. Mas aqui não, você tem uma ordem para seguir, entendeu? É uma receita de bolo. Estuda isso nessa ordem e tal. Então, não precisa se preocupar com isso. Ah, o que cai mais, o que cai menos, o que é isso, o que é aquilo. Não precisa se preocupar com isso. Só segue a ordem da plataforma fazendo tintim por tintim. Então, é mais importante você fazer isso, você concentrar a sua energia em garantir as 6 horas por dia de estudo, que é o tempo que você separou para estudar. Isso é responsável por 90% da sua aprovação. Se você for uma pessoa bitolada, assim, igual eu era na época que eu estava estudando, eu estudava todas as horas do dia. Eu sempre estudava a mais, entendeu? Mas isso não é normal. É coisa de psicopata e tal. Na época que eu estava para passar no vestibular, eu era meio que um psicopata, entendeu? É porque, assim, as pessoas, elas têm necessidade de ter uma vida equilibrada, de ter relacionamento, de ter essas coisas. Mas o fato é esse. Você tem que conseguir focar em fazer as suas 6 horas por dia, 2 horas de cada matéria. Ah, não, a Clícia levantou. Deixa eu responder a Clícia aqui, depois eu volto, não sei, pode? Vamos lá, agora é Clícia. Minha dúvida é que eu estou tentando seguir, igual você falou, de quando eu sei a matéria e fazendo só os exercícios. E isso fez com que eu adiantasse muito algumas matérias, por exemplo, a química do terceiro ano e a do segundo, que seria mais relacionada à cinética. Físico-química. Isso, a físico-química. Eu não estou desenvolvendo muito. Aí minha dúvida seria se eu deveria utilizar mais alguma hora nessa segunda frente ou devo seguir com as 2 horas semanais de cada frente? O que eu devia fazer para melhorar o desempenho nessas matérias que eu ainda não sei por completo? Então, na química orgânica, você pode ir até sem fazer exercício, até sem assistir aula. Na química geral é variado, às vezes você assiste aula e às vezes você pode até parar aula no meio. Na físico-química você tem que estudar como se você nunca tivesse visto a matéria. Isso está te deixando preocupada? Porque parece que é uma lacuna vaga, dá uma aflição. Você está aflita porque você não está conseguindo estudar físico-química do jeito que você consegue estudar físico-orgânica? É isso que está te deixando aflita? Basicamente é porque não faz muita lógica. Eu devia saber a do segundo e não a do terceiro. Você está em que série? Eu já terminei, concluí o ensino médio ano passado. Então, a matéria do terceiro ano, você viu ela ano passado. Tá mais fresca. Tá e a mais do primeiro, fresca. Mas aí não parece que não encaixa. A do primeiro parece que está mais fresca do que a do segundo. Então, isso é normal, é porque a matéria do segundo ela é mais difícil mesmo. Ela é mais perto da física, então, das 3 divisões da química, a físico-química, né, até para chamar físico-química, ela é mais perto da física. Então, você tem que saber conceito de velocidade, conceito de equilíbrio. A química orgânica, ela te ajuda a reforçar muitos conceitos da química geral, né, que é distribuição eletrônica, ligações, essas coisas, entendeu? Então, é normal você saber mais a química do primeiro ano. A minha recomendação para você é simplesmente continuar do jeito que você está e não ficar nervosa porque você não sabe a química do segundo ano igual você está sabendo a do terceiro. Ah, Bruno, você acha que eu deveria separar um pouquinho mais de tempo para a química do segundo ano, para a físico-química? Bom, se você está conseguindo ganhar tempo na química orgânica, então faz todo sentido você pegar esse tempo que você ganhou na química orgânica e alocar na físico-química, entendeu? Isso está tudo certo. Acontece assim, isso não deveria ser um motivo de preocupação. Se não é para você ficar sentindo mal, achar que tem um problema, porque não tem, entendeu? Uma coisa, Clícia, eu queria te falar. Às vezes, a gente encontra aí nas redes sociais muita gente que vai prestar medicina e que, não sei, por um motivo ou por outro, a pessoa precisa de uma atenção assim para o fato dela prestar medicina, entendeu? E aí ela começa a expor a vida dela de vou prestar medicina. E nem sempre essa exposição é uma exposição que motiva a gente, né? Às vezes a gente vê, nunca é uma coisa equilibrada. Sempre é uma coisa de, nossa, eu sou perfeito demais nos estudos, eu faço um resumo teórico lindo, eu faço milhares de listas de exercícios por dia.
Ou é o outro, eu sou um procrastinador, inveterado e não consigo fazer nada, entendeu? Então, aí, às vezes a gente vê essas situações e acha que as coisas são desse jeito, mas não é. As pessoas que passam são esse meio termo, entendeu? Que são pessoas que têm facilidade numa área e têm dificuldade em outras. E nessas áreas que elas têm mais facilidade, elas vão mais rápido, e nessas que elas têm dificuldade, elas investem mais tempo. Como que a pessoa faz para equalizar tudo? A pessoa que vai passar, ela faz muito simulado, porque o simulado está sempre trazendo à mente as questões que você precisa rever. Por exemplo, química orgânicas, naturalmente você vai ver química orgânica pouco, mas no simulado sempre vai ter lá algumas questões de química orgânica. O normal que passa é o seu perfil. É a pessoa que tem coisas que ela está muito bem, tem coisas que ela está muito mal. E aí ela vai estudando para não deixar a peteca cair naquilo que está bem e para reforçar e para melhorar aquilo que está mal. Quando chega no final da preparação, a pessoa já fez muito simulado, fez muita redação. Você está conseguindo estudar mais ou menos quantas horas por dia? Eu consigo estudar 9. Eu estou usando todo o tempo que eu tenho. Tá. Você está conseguindo ter algum tempo de lazer, sei lá, uma ginástica, uma brincadeira com alguém? Eu pratico handball, mas agora, como está no período pandêmico, parou. E aí, no tempo que eu praticava, eu estou andando de bicicleta com meu pai. Ótimo. Então pode-se dizer que você está levando uma vida equilibrada. Essas coisas são importantes, entendeu? Você tem que manter. Manter a vida equilibrada, manter o relacionamento familiar legal. Então você está no caminho certo. É só você continuar estudando direitinho. Você chegou a fazer Enem esse ano? Fiz ano passado. Foi até bom, assim, pelo que eu Você estava quer esperando. compartilhar seu desempenho? Se você não sentir Não, sim. incomodada? Eu consegui tirar 960 na redação e 858 em matemática. O que me pegou foi justamente as ciências da natureza. E como que você foi em ciência da natureza? Eu acertei só 23 em ciências da natureza e linguagens. E isso aí te deu quantos de nota? Mais ou menos uns 620. Entendi. Então você tem que treinar mais questão do Enem de ciência da natureza, né? Na matemática, o que você vai fazer? Você está estudando matemática todos os dias? Não todos os dias, mas eu tento separar uma hora por dia. Dá para buscar acima de 900. Tá? Uhum. Se você já está em 850, dá para você buscar acima de 900 com muito treino. E aí é muita matemática básica e provas antigas. E aí, ciência da natureza é fazer muita questão do Enem mesmo. Treinar lá. Tem uma mentoria que eu falo assim, como fazer as questões sem precisar ler o enunciado. Uhum. Aí assiste essa mentoria uma hora que você estiver, sei lá, relaxando, assim, para você ver as técnicas para você não precisar ler o enunciado todo. Isso aí vai te poupar tempo em ciência da natureza, porque você vai conseguir, você não vai precisar ler o enunciado todo, entendeu? Mas eu entendo, meu entendimento, você está no caminho certo, tá? Que é continuar isso, e não precisa ficar preocupado com esse negócio aí da química e da física, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada, eu vou chamar a Camila agora. Camila. Oi, bom dia. Hello, Camila. De onde você E fala? aí? Eu falo de Recife e eu sou de Pernambuco. Então, eu estou no terceiro ano do ensino médio, na verdade. Tá bom. E eu faço uma escola técnica aqui em Você faz Pernambuco. qual técnico de quê? Eu faço técnico de redes e computadores. Aí, essa minha escola técnica, ela é um horário integral e a gente tá todo mundo no EAD. E minha escola passa muita atividade. E eu tô com muita dificuldade de conciliar estudar para o Enem e organizar as coisas da escola. A gente tem que ter um horário para pelo menos relaxar, né? Então, quando eu comecei a estudar, eu tinha o horário da escola e logo que acabava o horário da escola, eu ficava estudando e eu só parava na hora que eu ia dormir. E isso eu passei uma semana desse jeito, depois eu não consegui mais fazer isso. Aí eu fui diminuindo meu horário, eu comecei a estudar só 4 horas. Só que tem dias que eu tenho tanta coisa para entregar da escola que eu não consigo estudar. 4 horas além da escola. 4 horas além da escola. Aí tem. Porque meu horário de estudo começa às 8. Eu tenho aula das 8 às 3 da tarde, 3, 4 da tarde, todos os dias. Às vezes chega às 5. Aí logo depois eu tento começar a estudar. Você tem aula? Eu tenho aula. Tipo, eu tenho aula das 8 da manhã até às 11. Aí de 1 hora ou 1h30, dependendo do dia. Eu tenho aula até às 4h30 e às vezes 5 horas. É bastante aula, né? Pois é, bastante aula. Aí eu tenho tentado estudar depois, só que tem dias que eu não consigo, realmente, porque eu tenho bastante coisa para entregar. Essa semana eu tô mais folgada de atividade até então, só que aí já mandaram a ficha de matemática.
Aí eu tô tentando conciliar, só que às vezes fica meio difícil. Aí tem semana que eu sinto que eu não rendo tanto tem muita meta semanal minha que eu não bati, teve semana que eu não consegui fazer redação. Enfim, tá uma situação bem complicada, mas aí eu queria, tipo, alguma dica para ver se eu consigo me organizar melhor nessa situação. Porque Tá, realmente eu tenho um horário bem complicado. tá, mas vamos lá. No seu colégio, você tem aula da matéria do curso técnico e tem matérias do ensino médio também, não é isso? Uhum. Então, a primeira coisa é você fazer bem as matérias do ensino médio. Porque o que você vai estudar no ensino médio vai cair no vestibular, certo? Então, se você fizer essa parte direitinho, prestar atenção na aula, fazer ali o seu resuminho tosco, fazer as atividades, né? A ficha de matemática, por exemplo, mata dois coelhos com uma cajadada só. Você está cumprindo as suas responsabilidades no colégio e está estudando para o vestibular. Você tinha consciência disso? Depende. É porque Tipo eu assim, estava meio preocupada, porque tipo, eu não achava que o estudo na escola estava dando certo, aí eu tentava estudar pelo cursinho. Só que aí, como tem a relação da meta semanal que eu já tentei diminuir, aí eu ficava meio me sentindo meio improdutiva por causa disso. então agora você não precisa sentir mais improdutiva se você estiver fazendo as coisas do colégio. Poxa, o professor de matemática passou uma ficha de matemática, você fez a ficha de matemática, aí você vai lá e dá uma comemorada, entendeu? Faz alguma coisa aí que você acha legal, assim, é a mesma coisa, porque aqui no quadro, toda vez que você faz um exercício, você ganha estrela, certo? No colégio não tem a estrela, né? Mas, então, você tem que materializar esse resultado, de ter estudado, entendeu? Não é para você ficar chateado, é para você ficar feliz. Então, assim, o tempo do colégio, ele é aproveitado. Das matérias não técnicas, 100% é aproveitado. Porque tudo isso vai te ajudar no vestibular. Então, você tem que ficar de boa com isso, entendeu? Então, se, Bruno, eu vou estudar 30 horas, 40 horas por semana, mas eu não consigo estudar 40 horas por semana porque eu tenho mais outras 40 horas por semana do colégio. Mas dessas 40 horas por semana do colégio, 20 são de matéria do ensino médio. Beleza, então você não precisa estudar 40 horas por semana para o vestibular, você precisa estudar 20, entendeu? Já mudou, concorda que mudou? Uhum. Então, assim, reconhece isso do colégio. Cara, estou estudando para o colégio, estou estudando direitinho. Então, é isso. A parte do ensino médio é só você fazer da escola direitinho. Sentiu que precisa aprofundar um pouquinho mais, que precisa reforçar, aí você vem e faz as listas da plataforma. Mas a aula que você tem no colégio é a aula que você tem no colégio. O que você precisa priorizar no seu estudo? Você precisa priorizar redação, você precisa fazer pelo menos uma redação por semana. Vai ter que arrumar um jeito, entendeu? Esse aí, tipo assim, quebrou o computador, você tem que dar um jeito de corrigir. Uma redação por semana é o computador quebrado que você tem que arrumar. É a rede que caiu, entendeu? Não dá para ficar sem. Imagina se cair a rede aí da sua casa, você ficar sem internet. Então, deixar de fazer redação é a mesma coisa. É com a diferença que a rede se arruma, né? E a redação pode te custar muito tempo. Então, a redação tem que fazer redação. Uma vez que você fez a redação, aí você vai dar um tempinho. Por exemplo, matemática no seu colégio deve ser uma matéria que eles dão bastante atenção. Então, você já está estudando bastante matemática. Por causa disso, por você estar estudando bastante matemática no ensino médio, você não precisa carregar tanto em matemática no seu horário de estudos. Você pode pegar e colocar uma matéria, pelo menos uma parte, né? Sei lá, Bruno, eu estou querendo estudar 8 horas de matemática por semana. Não, beleza. Então, vamos estudar 4, por quê? Porque no colégio você já tem umas 6, e vamos colocar ali uma matéria que no colégio não é tão forte assim, por ser curso técnico. Qual matéria que seria essa? Biologia, vocês são fortes em biologia lá? Pode ser biologia. Tipo, a gente mais física, matemática, química às vezes. Mas biologia é bom, mas pode reforçar ainda. Entendeu o que eu estou falando? Você pega umas Uhum. matérias assim para complementar. Aí é isso que você tem que fazer, entendeu? Mas você não deveria sofrer porque você está estudando pouco por causa do colégio técnico. Você deveria ficar mais atenta se você tivesse. Aqui em Minas a gente fala morcegando. Se você estivesse morcegando no colégio, entendeu? Isso aí é ruim para você. Mas o resto, deu Ok, para tranquilizar um obrigada. pouco? Deu sim. Tá bom. Obrigada. Nada. Deixa eu ver aqui agora. Eu vou chamar a Eveline aqui. Então, O que a você minha manda, dúvida Eveline?
É matemática básica. Matemática sempre foi uma questão na minha vida e agora no quadro tá a mesma coisa. Eu não ando, eu não consigo, a matéria tá atrasando, eu não consigo sair da matemática básica. E eu queria saber, assim, se você indica, eu ainda não terminei, eu contratar aquele curso de matemática básica que você disponibilizou lá, ou se eu continuo tentando seguir na matemática que eu já tenho. Vamos lá. Da matemática básica, o que está te atrapalhando assim? Eu demoro muito para resolver as questões. Assim, todo dia eu estudo matemática, mas aí a minha hora não é produtiva. Eu mal consigo resolver uma lista de questão, sabe? Entendi. Mesmo se você começar ali no matemática básica do quadro? Mesmo eu começando lá, as listas de lá, eu já não ando muito. Em um dia eu não consigo resolver uma lista, assim, às 2 horas do dia. Raramente. Qualquer assunto que você pegar, tipo, se você pegar aqui divisibilidade, números primos, MDC e MMC. Esses aí até que foi ainda, mas os mais pra frente, que é onde eu tô agora, eu não consigo. Tá, me dá um exemplo, então, de onde você está agora. Agora eu tô em juros e porcentagem. Os que vieram antes, potenciação e radiciação, eu demorei muito para fazer. Produtos notáveis, demorei muito para fazer. Esse agora eu também tô demorando para terminar. Médias até que tá indo, mas demora ainda. Não é uma hora produtiva do jeito que eu gostaria. Você acha que isso vem com o tempo, que eu insisto, assim? Isso vem com o tempo, mas assim, deixa eu entender aqui direitinho. Você está no Extensivo Medicina 2021, certo? Números decimais, eu vi que você terminou. Você está tirando suas dúvidas na monitoria? Tô. Assim, eu tenho que ser mais presente na monitoria mesmo. Tenho que fazer mais perguntas. Então, eu acho que isso aí pode te ajudar a acelerar um pouco. Porque qual que seria, por exemplo, tem alguma, assim, a nossa educação no Brasil, ela é muito ruim, tá? A educação brasileira é muito ruim. Por que você acha que você tem dificuldade de matemática? Eu acho que foi realmente. Eu estudava muito para prova na escola. Eu sempre estudei mais para prova. Eu nunca foquei assim. Eu lembro muito pouco das coisas, sabe? Sempre que tinha alguma prova, eu estudava ali para prova rapidinho e passava para frente. Então não foi um conhecimento que eu reti muito, principalmente matemática, datas. Onde que você estudou o Fundamental 2? Foi todo em escola particular mesmo. Desde o 6º ano que você está no particular? Sim. E na época do 6º ano, não sei se você vai lembrar, né? Você também tinha esse costume de estudar na véspera da prova? Não, foi mais no ensino médio mesmo. Tá, e como é que eram os seus professores no Fundamental? Eram bons. Você gostava de todos eles? Não. Não? E também a escola onde eu estudava trocou muito de professor de matemática. Entendi. O seu caso, assim, Eveline, ele me parece ser um caso que, assim, você não acho que você precisa pegar um professor particular nem nada, mas eu acho que pode ser, tipo assim, um susto que você levou com matemática em algum momento, entendeu? Você não gostou. E realmente, esse negócio do professor ficar mudando é um saco. Então, aqui, por exemplo, o professor não vai mudar. Já está aqui, ele não vai embora. Agora, a monitoria vai te ajudar muito. Uma coisa que eu acho que pode te ajudar é você ter uma experiência mais divertida com a matemática. Como que eu acho que essa experiência pode se dar? Você pode pegar aí uns livros de ensino fundamental e começar lá do início, entendeu? Separar uma meia horinha, 1 horinha por dia e fazer esses livros, como se você estivesse preparando para dar aula particular para alguém que está no ensino fundamental. Aí você vai ver que a matemática tem muita coisa divertida. Porque, por exemplo, quando eu vejo sua nota aqui, eu abri aqui números decimais, você teve um aproveitamento de quase 90% na lista. Aí eu vejo aqui divisão em números primos, quase 90% de novo. Aí eu vejo aqui frações, quase 100%. Aí eu vejo aqui potenciação e radiciação. Essa aqui realmente, isso aqui você precisa fazer de novo. Mas até agora, eu não estou vendo nada diferente aqui da maioria das pessoas que eu conheço, não, entendeu? Então, talvez você pode estar superestimando o seu problema com matemática. O que eu quero dizer com isso? Você pode estar achando que você tem um problema com matemática maior do que outros. Você já teve essa impressão uma vez? Eu tenho essa impressão.
Pois é, só que na hora que eu vejo aqui os seus dados na plataforma, eu não diria isso, entendeu? Eu ia puxar a sua orelha porque você não fez a parte de produtos notáveis. Não, produtos notáveis não, é a outra aqui. Como é que é? Essa parte aqui, ó, de potenciação que eu acho que você deveria fazer de novo. Mas eu não ia achar que você tem problema com matemática. Mesmo assim, eu levando tanto tempo, Eu não sei o que é tanto tempo. Quanto tempo você demora mais ou menos para fazer uma lista dessa aí de 15 exercícios? Uma nossa, eu hora? não tenho nem ideia, mas eu demoro mais do que uma hora. Tem Entendi. algumas matérias que, assim, eu ia fazer uma lista e aí um dia, as 2 horas do dia de matemática, não dava para fazer toda a lista. E você fica feliz quando está fazendo a lista? Não, nem um pouco. Então, eu acho que você teve um relacionamento ruim com a matemática, em algum momento, entendeu? Alguém te apresentou a matemática como se ela fosse uma pessoa má. E aí você fica assim, putz, lá vou eu encontrar essa chata de novo, sabe? Ela é tipo aquela falciane, sabe aquela amiga falciane que todo mundo tem? Você tem que ir lá e relacionar com ela, porque ela faz parte do grupo. Putz, lá vou lá, vai estar a falciane lá. A matemática para você está parecendo isso, entendeu? Aí o que eu acho que você tem que fazer, assim, tecnicamente, você vai quebrar isso quando você vê a matemática de um jeito legal. E esse jeito legal para a fase que você está é pegar o livro do Fundamental 2 e começar lá do início, separar 1 horinha por dia para mexer com ele, entendeu? O lado bom disso é que quando você terminar os 4 livros do Fundamental, que deve demorar uns 2 ou 3 meses, você já vai ter visto mais de 70% da matéria que cai no Enem e vai estar dominando. O outro lado bom, você pode, sei lá, dar aula particular disso, né? Até mesmo quando você estiver na faculdade para fazer um dinheirinho. E o outro ponto é que você vai quebrar essa má impressão que deixaram em você em relação à matemática, entendeu? Mas você não tem um problema em matemática assim que deveria um problema técnico de matemática. Assim, você não é uma pessoa, pelo menos os dados que estão me mostrando, que você não é uma pessoa que tem dificuldade de aprender matemática. Você pode ter pouca experiência, falta de convívio com a matemática, entendeu? Por isso que você demora para fazer a lista. Eu acho que é isso mesmo, porque quando eu assisto as aulas, porque eu assisto, né, já que eu tenho dificuldade, eu tô assistindo todas as aulas de matemática que eu acho que eu preciso de uma base melhor. Quando eu assisto, eu compreendo e eu acho que é fácil, mas aí quando eu chego na lista, realmente eu demoro muito. Você demora um pouquinho, mas por que você demora? Por causa de falta de vivência, entendeu? Tá bom. Eu acho que é só isso. Então, eu continuaria separando umas 2 horas por dia para estudar matemática, seguindo aqui a sequência da plataforma. Pega essa parte de potenciação e radiciação, faz de novo. Tem 2 questões aqui que você não fez, então quando você fizer, você já vai acertar. Usa mais a monitoria. E vai na aula do Wagner de vez em quando. Vai na aula ao vivo do Wagner. Tá bom. Entendeu? Por quê? Porque o Wagner é muito legal. E Tá aí bom. você vai ver que tem professor de matemática que é legal, entendeu? Vai na aula do Wagner, começa a seguir o Wagner no Instagram, você vai ver que ele é cantor, entendeu? Você vai ver que, nossa, eu não sabia, um professor que tinha uma banda. Você vai ver que existem pessoas legais no mundo que gostam de matemática. Tá bem. Entendeu? E Vou tentar essa semana. que são referências melhores. Mas assim, não ficaria preocupada no seu lugar, eu não ficaria preocupada com matemática, para mim o problema não. Eu faria isso, deixa eu aprender isso aqui, porque você está demonstrando que você consegue aprender, entendeu? Então, mais paciência mesmo e ter um contato melhor com a matemática. Mais tranquilidade, entendeu? Mais tranquilidade. E separar esse tempo aí por dia para você fazer. E assim, deu um problema, tentou fazer a questão 2, 3 vezes, não saiu, vai na monitoria. Tá bom. Tá? Que a monitoria vai te ajudar. Mas assim, não vejo que você tem problema nenhum com matemática, não. Problema de aprendizagem de matemática. Sabe quando a pessoa tem dificuldade de aprender alguma coisa, porque, sei lá, tem problema de aprendizagem? Não é o seu caso. É só porque alguém te fez raiva na matemática. Depois você faz alguma coisa e xinga essa pessoa, um cara que te fez raiva com matemática, faz um negócio, fica jogando pedra, entendeu? Desabafa isso aí e deixa, essa pessoa já passou para lá que você tem para lá, entendeu? Mas, assim, problema de aprender matemática você não tem, não. Obrigada, Tá? Bruno. Nada.